Rio Nilo. O Nilo não é apenas um rio, é o berço de uma das civilizações mais fascinantes da história. Imagine uma vasta fita azul serpenteando pelo deserto, trazendo vida e prosperidade a uma terra árida. É isso que o Nilo representou para os antigos egípcios, e é por isso que sua importância vai muito além da geografia. O rio nasce em dois afluentes principais, o Nilo Branco, que começa no Lago Vitória, na África Oriental, e o Nilo Azul, que flui das montanhas da Etiópia. A junção desses dois gigantes forma o Nilo que todos conhecemos, que viaja mais de 6.650 km até desaguar no mar Mediterrâneo. Mas a verdadeira magia do rio acontecia anualmente com a cheia do Nilo. Todos os anos, durante a estação das chuvas na Etiópia, o Nilo Azul inchava e derramava suas águas e, mais importante, seus sedimentos ricos em minerais sobre as planícies ao longo de suas margens. Essa camada de lama negra e fértil, chamada de lodo do Nilo, era a base da agricultura egípcia. Sem ela, a terra seria infértil. A cheia era tão vital que o calendário egípcio era baseado nela, dividindo o ano em 3 estações: a cheia, a emergência da terra e a colheita. Os egípcios eram tão dependentes da cheia que aprenderam a prever e a se adaptar a ela, construindo diques, canais e bacias de retenção para aproveitar ao máximo a água e os nutrientes. O rio era também a principal via de transporte, conectando o norte e o sul do país e facilitando o comércio de bens como papiro, grãos, gado e pedras preciosas. Os egípcios construíram barcos simples com juncos e madeira, utilizando a correnteza para ir em uma direção e as velas para aproveitar o vento para voltar. Essa rede de transporte foi crucial para a unificação do reino e para a construção de monumentos incríveis. O Nilo era sagrado para os egípcios. Eles o viam como uma divindade, o deus Hapi, que trazia vida e abundância. As lendas e mitos sobre o rio são inúmeros, e sua presença está em quase todas as facetas da cultura egípcia, desde a religião até a arte. O rio não era apenas uma fonte de água, mas sim uma força da natureza que moldou uma civilização inteira, suas crenças e sua maneira de viver. Sem o Nilo, o Egito como o conhecemos, com suas pirâmides e faraós, simplesmente não existiria. E é um lembrete poderoso de como a geografia pode influenciar até mesmo criar a história. Rio Amazonas. O Amazonas é mais do que um rio. Ele é o coração de um dos ecossistemas mais importantes do planeta. Ele é tão vasto e complexo que a própria ideia de sua extensão é um debate entre geógrafos. Mas o que se sabe com certeza é que ele detém um recorde impressionante. Ele carrega mais água do que os 7 maiores rios do mundo somados, e sua bacia hidrográfica cobre quase a metade da América do Sul. O rio Amazonas não nasce como um gigante. Sua origem é um pequeno riacho nos Andes peruanos, a mais de 5.000 metros de altitude, que se forma a partir do degelo de uma geleira. À medida que o riacho desce a montanha, ele se junta aos outros rios e riachos, ganhando volume e força ao longo de seus mais de 6.400 km de comprimento. Ele recebe a água de mais de 1.100 afluentes, o que o torna o rio de maior volume do mundo. A quantidade de água que ele despeja no Oceano Atlântico é impressionante, cerca de 209 mil metros cúbicos por segundo. O suficiente para encher mais de 70 piscinas olímpicas a cada segundo. O impacto é tão grande que a água doce do Amazonas pode ser detectada a centenas de quilômetros da costa, mudando a cor do mar. Uma das características mais fascinantes do Amazonas é a pororoca. Esse fenômeno, cujo nome vem da língua indígena Tupi-Guarani e significa grande estrondo, é uma onda de maré que se forma na foz do rio, quando as marés altas do oceano se encontram com a correnteza forte do rio. Elas criam uma onda de até 4 metros de altura que pode viajar dezenas de quilômetros para o interior. A pororoca é tão poderosa que causa um barulho alto e é um espetáculo que atrai surfistas de todo mundo que se aventuram a surfar na onda. Mas a maior riqueza do Amazonas não está na sua água, mas na vida que ela sustenta. A floresta amazônica, que é alimentada pelo rio e seus afluentes, é lar de mais de 10% de todas as espécies conhecidas do mundo.
A fauna e a flora são únicas, com espécies que só existem ali. No próprio rio vivem criaturas como o boto cor-de-rosa, o peixe-boi, a piranha e o candiru, um peixe minúsculo e assustador. Além disso, a vida subaquática é tão diversa que novas espécies de peixes são descobertas regularmente. A bacia amazônica é um verdadeiro tesouro de biodiversidade. A conexão entre o rio e a floresta é profunda e essencial. Durante a estação chuvosa, o nível da água do rio sobe e inunda vastas áreas da floresta, criando os chamados igarapés e igapós, que são florestas alagadas. Essa interação cíclica é vital para o ecossistema, permitindo que peixes se alimentem de frutas e sementes das árvores e que as árvores espalhem suas sementes. O Amazonas é, em essência, o sistema circulatório da floresta, e sua proteção é crucial para o futuro do planeta. Rio Yangtze. O Yangtze, ou Rio Azul, é o mais longo e mais importante rio da China. Para os chineses, ele é mais do que uma fonte de água. Ele é a espinha dorsal da nação, conectando o oeste e o leste e abrigando uma história de milhares de anos. A sua importância para a economia, a cultura e a história da China é imensurável. O rio nasce nas montanhas Kunlun, no planalto do Tibete, a uma altitude de mais de 5.000 metros. Ele desce por vales profundos e passa por paisagens deslumbrantes, como as Três Gargantas, antes de seguir por planícies férteis e desaguar no Mar da China Oriental, perto de Xangai. Com seus 6.300 quilômetros, ele atravessa 11 províncias e grandes cidades, sendo um caminho vital para o transporte de cargas e pessoas. Uma das obras de engenharia mais impressionantes do mundo está no Yangtze. A represa das Três Gargantas, concluída em 2006, é a maior usina hidroelétrica do planeta. A ideia por trás da represa era ambiciosa: controlar as enchentes históricas do rio, gerar uma quantidade enorme de energia limpa para abastecer as cidades chinesas e melhorar a navegação para navios maiores. A represa, com seus mais de 185 metros de altura e 2,3 km de extensão, criou um reservatório gigantesco que inundou vales, vilas e sítios históricos. A construção foi um feito espetacular de engenharia, mas também foi um processo complexo, com a realocação de mais de 1,2 milhão de pessoas e o impacto em muitos ecossistemas. O Yangtze também desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da cultura e da economia da China. Ao longo de suas margens foram construídas cidades históricas e o rio foi o cenário de batalhas importantes e lendas famosas. Uma das histórias mais conhecidas é a Batalha do Penhasco Vermelho, que se desenrolou em um dos seus afluentes durante o período dos Três Reinos. O rio era a principal artéria de comércio, transportando arroz, chá, seda e outros produtos do interior para a costa. Até hoje, ele continua sendo a via navegável mais movimentada do mundo, com uma frota de navios que transporta bilhões de toneladas de carga por ano. No entanto, o Yangtze enfrenta desafios enormes. Com o rápido crescimento industrial da China, o rio tem sofrido com a poluição e a vida selvagem, incluindo a do golfinho do rio chinês, uma espécie que vivia apenas ali e foi severamente afetada. O governo chinês tem implementado projetos de conservação e restauração, como a criação de áreas de proteção para espécies em risco, em um esforço para reverter os danos e garantir que o rio continue a fluir de forma limpa e saudável. O Yangtze é, portanto, um símbolo de modernização da China, com seus desafios e conquistas, e continua a ser um rio de imensa importância para o povo e a história do país. Rio Mississippi. O sistema fluvial do Mississippi-Missouri é como a coluna vertebral da América do Norte. Ele moldou o curso da história dos Estados Unidos, serviu como uma superrodovia para o comércio e a exploração e inspirou lendas e mitos. Na verdade, a união desses dois rios cria um dos maiores sistemas fluviais do mundo, com cerca de 6.275 km de extensão, que atravessa o coração do continente. O rio Mississippi começa como um pequeno riacho em um lago do norte de Minnesota. No início, ele é tão estreito que uma pessoa pode pular sobre ele, mas ao longo de seu trajeto de mais de 3.700 km, ele se junta a centenas de afluentes, incluindo seu maior afluente, o Missouri, que nasce nas montanhas rochosas e viaja por mais de 4.000 km para se encontrar com o Mississippi perto de St. Louis. A água do Missouri é mais barrenta e carrega mais sedimentos,
Por isso, quando os dois rios se juntam, é possível ver as águas de cores diferentes, correndo lado a lado por quilômetros antes de se misturarem completamente. O Mississippi por si só é um rio lendário. Ao longo de sua história, ele mudou seu curso naturalmente, deixando para trás braços de rios secos e lagos em forma de ferradura. Para as comunidades ribeirinhas, as enchentes eram um risco constante, mas também uma bênção, pois depositavam sedimentos férteis nas terras agrícolas. A navegação do rio sempre foi um desafio, com a correnteza forte e a presença de bancos de areia. Os primeiros exploradores usaram o rio para navegar pelo interior do continente. Mais tarde, as barcaças a vapor se tornaram a principal forma de transporte, levando algodão, grãos e mercadorias para os portos. Foi o apogeu da era dos barcos a vapor. Um tempo de aventura e romance que inspirou escritores como Mark Twain. Cresceu nas margens do rio e escreveu sobre suas experiências. Uma das curiosidades mais interessantes sobre o Mississippi é que ele é um rio de grande importância ecológica. Ele é um corredor vital para a migração de aves e um habitat para centenas de espécies de peixes, aves e mamíferos. A bacia do Mississippi, Missouri, drena cerca de 40% da área continental dos Estados Unidos. No entanto, o rio enfrenta desafios modernos como a poluição de fertilizantes e pesticidas das terras agrícolas, que criam zonas mortas no Golfo do México, onde o rio deságua. A conservação do rio é um assunto importante e vital para o futuro da região. A importância cultural e econômica do Mississippi, Missouri é inegável. Ele é a principal via de transporte para grãos e produtos agrícolas, conectando o interior do país aos portos internacionais. Cidades importantes como Nova Orleans, Memphis e St. Louis foram construídas às suas margens, e suas economias dependem do rio até hoje. O Mississippi, Missouri é um rio que flui através da história, da cultura e do coração da América, e sua história está entrelaçada com a própria história da nação. Rio Yenisei. O sistema fluvial do Yenisei, formado pela união de vários rios, é um dos mais impressionantes e menos conhecidos do mundo. Ele corta a vastidão da Sibéria, uma das regiões mais frias e inexploradas do planeta. Com seus 5.539 km de extensão, é um rio de extremos, com trechos que congelam durante o longo inverno siberiano e que fluem com força durante o curto verão. O rio nasce em dois afluentes principais na Mongólia, o Bolshoi e Yenisei, que se origina na cadeia de montanhas de Sayan, e o Mali Yenisei, que vem das montanhas próximas. Esses dois rios se juntam e formam o Alto Yenisei, que então viaja para o norte através da Rússia. Mas a grande curiosidade é que o Yenisei recebe a maior parte de sua água de um sistema ainda maior, o Angara-Selenga. O rio Selenga nasce na Mongólia e deságua no lago Baikal, o lago de água doce mais profundo do mundo. A água do lago então flui para o rio Angara, que por sua vez se junta ao Yenisei. Essa conexão com o Baikal é um dos fatos mais interessantes sobre o sistema Yenisei, mostrando a interconexão da natureza. O Yenisei é um rio de duas faces. A parte norte do rio, que flui em direção ao Oceano Ártico, congela completamente no inverno, criando uma camada de gelo de até 2 metros de espessura. Essa vasta camada de gelo é tão sólida que as pessoas podem atravessar o rio em carros e caminhões. O tráfego do rio para e a vida ao longo de suas margens se movem para um ritmo diferente. Mas no verão, quando o gelo se derrete, o rio Yenisei se torna uma poderosa via navegável. O rio é de extrema importância para a Rússia, pois serve como uma rota de transporte crucial. Ele conecta as cidades industriais da Sibéria como o Krasnoyarsk e Norilsk. O navio que viaja pelo rio transporta madeira, minerais e outros recursos naturais que são extraídos da vasta e rica paisagem da Sibéria. Além de seu papel na economia, o Yenisei é um habitat crucial para muitas espécies de animais. Nas suas águas geladas vivem peixes como o esturjão siberiano e o salmão. As florestas de coníferas ao longo de suas margens são o lar de alces, ursos pardos e lobos. Yenisei também é um cenário de lendas e tradições dos povos indígenas que vivem na Sibéria, como os Evenks e os Ket. Para esses povos, o rio é uma fonte de vida e um elemento central em sua cultura e espiritualidade. A sua imensidão e o seu caráter selvagem são uma parte intrínseca da identidade siberiana. E o rio é um símbolo da força e da resiliência da natureza. Ele é um lembrete de que mesmo nas condições mais adversas, a vida encontra um caminho para prosperar. O Yenisei Angara-Selenga é, portanto, o rio de lendas, de gelo e de vida, que continua a fluir por uma das paisagens mais impressionantes e indomáveis do mundo.
O Rio Amarelo. Conhecido como Huanghe na China, não é apenas um rio, é o berço de uma das civilizações mais antigas e duradouras do mundo. Ele é o segundo rio mais longo da China, com seus cerca de 5.464 quilômetros, mas sua importância para a história e a cultura chinesa é incalculável. O nome Rio Amarelo vem do lodo e dos sedimentos que ele carrega, uma substância fina e amarelada chamada loess. Esse material, que se forma em grandes camadas no planalto de Loess, no norte da China, é levado pelo vento e depositado nas margens do rio. O loess, quando misturado à água, dá ao rio a sua cor icônica e a razão de seu nome. Embora o lodo seja responsável pela cor, ele também é a fonte de fertilidade das terras que circundam um rio. Por séculos, as cheias do Rio Amarelo depositaram uma camada espessa e rica em minerais que tornou a agricultura possível na região, permitindo o crescimento de vilas e cidades. Foi aqui na margem do Huanghe que a civilização chinesa começou com a agricultura, as primeiras dinastias e a escrita. Mas, a mesma forma que nutre a terra, também a devasta. O Rio Amarelo é conhecido por suas cheias catastróficas. Por causa da quantidade enorme de sedimentos que transporta, seu leito pode subir e a água transbordar, mudando o curso do rio e causando inundações em áreas povoadas. Essa imprevisibilidade rendeu ao rio o apelido de "o Tristeza da China". Ao longo da história, as inundações do Huanghe causaram milhões de mortes e forçaram a realocação de comunidades inteiras. Para combater as cheias, os chineses construíram diques e sistemas de irrigação complexos ao longo de sua história, o que levou a grandes inovações de engenharia. A luta para controlar o rio se tornou uma parte fundamental da história e da identidade do povo chinês. O Rio Amarelo é também um lugar de beleza natural e de ecologia complexa. Embora as cheias e a poluição tenham sido um problema no passado, o governo chinês tem trabalhado na revitalização do rio. O ecossistema do rio, com seus peixes e outras formas de vida, é um reflexo das mudanças que a China passou ao longo dos séculos, de uma nação agrícola a uma potência industrial. O rio não é apenas um corpo d'água, ele é um símbolo de resistência e da força do povo chinês, um elo entre o passado e o futuro. É uma testemunha silenciosa da história de um dos maiores países do mundo, Obi-Irtish. O sistema fluvial do Obi-Irtish é um dos gigantes escondidos do mundo. Ele é o sétimo maior rio do planeta em termos de comprimento, com cerca de 5.410 km, e flui quase inteiramente através da Sibéria. Este rio é a principal artéria de uma das regiões mais frias e inexploradas da Terra, e sua importância para a economia e a vida da Rússia é enorme, mesmo que a maior parte de sua extensão seja congelada por muitos meses do ano. O sistema começa com o rio Irtish, que nasce nas montanhas Altai, na China, e viaja por mais de 4.248 km antes de se juntar ao rio Obi, na Rússia. O rio Obi, por sua vez, nasce nas montanhas de Altai, no Cazaquistão, e flui para o norte, unindo-se ao Irtish. A junção dos dois rios criou vasto e poderoso sistema de deságua no Golfo de Obi, no Oceano Ártico. Durante o inverno, a maior parte do rio congela completamente, transformando-o em uma estrada de gelo natural, onde carros e caminhões podem trafegar. Uma das curiosidades mais impressionantes sobre o Obi-Irtish é sua imensidão e o seu papel na formação do relevo siberiano. A bacia do rio é uma vasta planície pantanosa, a planície ocidental da Sibéria. Essa área é uma das maiores planícies do mundo e o rio Obi, com suas cheias anuais, é o responsável por modelar essa paisagem. Durante a primavera, o gelo derrete e o rio inunda as áreas circundantes, criando um vasto sistema de lagos e pântanos que são cruciais para a biodiversidade local. O Obi-Irtish é também uma das principais rotas de transporte e comércio da Sibéria. Quando o rio não está congelado, é usado para transportar mercadorias como petróleo, gás, madeira, minérios e outros recursos naturais que são extraídos em vastas quantidades da região. Cidades como Novosibirsk e Omsk se desenvolveram em suas margens e dependem do rio para sua economia. A vida ao longo do rio é uma prova da capacidade humana de se adaptar a ambientes extremos. A pesca é uma atividade importante e o rio é lar de uma grande variedade de peixes, incluindo o esturjão siberiano, uma espécie de peixe com grande valor comercial. O rio e a natureza ao seu redor são de uma beleza selvagem e intocada.
As florestas de coníferas, conhecidas como taiga, dominam as paisagens, e a vida selvagem, como ursos pardos, alces e raposas, pode ser encontrada em toda a bacia do rio. O Ob-Irtish é um dos símbolos da vastidão e da riqueza natural da Sibéria, e sua importância para o futuro da região é inegável, especialmente com o aquecimento global que está afetando a região e o rio. Rio Congo. Esse é o rio mais profundo do mundo e um dos mais poderosos, com cerca de 4.700 km de comprimento. Ele é a principal artéria da África Central e sua bacia hidrográfica é a segunda maior do mundo. O Congo não é apenas um rio, é o motor de um dos ecossistemas mais biodiversos do planeta e um rio de grandes mistérios e lendas. Uma das características mais notáveis do rio Congo é o seu regime de fluxo. Ele é o único grande rio que cruza o Equador 2 vezes, o que significa que ele tem uma estação chuvosa em uma de suas bacias, enquanto a outra está em uma estação seca. Isso faz com que o fluxo de água seja relativamente constante durante todo o ano, sem as grandes variações de outros rios. No entanto, o que o rio perde em volume de cheia, ele ganha em profundidade e velocidade. Em alguns pontos, o Congo pode chegar a 220 metros de profundidade, tornando-o o rio mais profundo do mundo. A força da correnteza é tão grande que em alguns trechos o rio se torna inavegável por corredeiras e quedas d'água, como as famosas cataratas de Inga. A bacia do rio Congo é o lar da floresta equatorial do Congo, a segunda maior floresta tropical do mundo. Essa floresta é um tesouro de biodiversidade, com milhares de espécies de plantas e animais que não são encontrados em nenhum outro lugar. A floresta e o rio estão interligados com a vida selvagem, dependendo do rio para a água e o alimento, e o rio dependendo da floresta para regular o clima e o fluxo de água. O rio é o lar de criaturas únicas, como o peixe-tigre Golias, uma das maiores e mais assustadoras espécies de peixes de água doce. O Congo também tem uma história de exploração e de lendas. A dificuldade de navegar no rio e a densidade da floresta fizeram com que ele fosse um dos últimos a ser totalmente explorado. As cataratas e corredeiras impediam a navegação e a entrada no interior do continente, o que manteve a região isolada por séculos. A história de exploração do rio por exploradores europeus como Henry Morton Stanley foi um dos capítulos mais difíceis da história colonial. O rio foi a porta de entrada para a exploração de marfim, borracha e outros recursos naturais, o que causou grande sofrimento às populações locais. Hoje o rio Congo continua a ser vital para o povo da África Central. Ele é uma fonte de água potável, um meio de transporte e uma fonte de alimento para milhões de pessoas. No entanto, o rio também enfrenta desafios, como a exploração de minérios, o desmatamento e a poluição. A proteção do Congo e de sua bacia é um tema urgente para o futuro da região e do planeta, pois o rio tem um papel importante no ciclo do carbono global e na regulação do clima. Amur-Argum. O sistema fluvial do Amur-Argum é um dos rios mais fascinantes do mundo, com seus cerca de 4.444 km de extensão. O que o torna tão especial é que ele flui ao longo de uma das fronteiras políticas mais longas do mundo, entre a Rússia e a China, atuando como uma barreira natural e um canal de comunicação entre os dois países. O sistema começa com o rio Argum, que nasce na Mongólia e flui em direção ao norte. Em um ponto, ele se junta ao rio Shilka, para formar o rio Amur. O Amur então flui para o leste, formando a fronteira entre o nordeste da China e o sudeste da Rússia por centenas de quilômetros. Finalmente ele se junta ao mar Okhotsk, no extremo leste da Rússia. A paisagem ao longo do rio é de uma beleza selvagem, com vastas florestas, pântanos e estepes. O rio Amur é de grande importância para a ecologia da região. A sua bacia hidrográfica é lar de uma fauna e flora únicas, com espécies de peixes que são nativas apenas na região, como o esturjão caluga, um dos maiores peixes de água doce do mundo. A região do rio também é o lar de animais raros e em perigo de extinção, como o tigre siberiano e o urso negro asiático. O rio é um corredor vital para a imigração de animais e o habitat para uma variedade de aves aquáticas. No inverno, o rio congela e a vida selvagem se adapta a essa condição extrema. Historicamente, o rio Amur foi um ponto de disputa entre a China e a Rússia. A fronteira ao longo do rio foi restabelecida por tratados e foi um tema de conflito por séculos. O rio, em sua essência, foi uma linha de demarcação cultural e política, mas ele também serviu como uma via de comércio conectando as regiões isoladas da Sibéria com o resto do mundo. As cidades ao longo de suas margens, como Khabarovsk e Blagoveshchensk, se desenvolveram como centros de comércio e administração.
Hoje, o rio Amur é um símbolo de cooperação entre a China e a Rússia, com projetos conjuntos de conservação e pesquisa. Os dois países trabalham juntos para proteger o ecossistema do rio, que enfrenta desafios como a poluição e a pesca ilegal. O rio é um lembrete de que, mesmo em meio às tensões políticas, a natureza pode ser um ponto de união. O Amur Argun é um rio de lendas, de histórias de fronteiras e de uma beleza natural que continua a encantar a todos que o exploram. O rio Lena. Esse é um dos rios mais impressionantes e menos conhecidos do mundo, com seus cerca de 4.400 km de comprimento. Ele flui inteiramente dentro da Rússia e é o 10º maior rio do planeta. Ele é conhecido por sua beleza intocada e por fluir em uma das regiões mais frias e inóspitas do planeta. O rio Lena nasce nas montanhas Baikal, a uma curta distância do lago Baikal, e viaja para o nordeste e depois para o norte, através de vastas e geladas paisagens, até desaguar no Oceano Ártico. O rio é alimentado pelo derretimento da neve e do gelo e por afluentes que fluem através da região conhecida como permafrost, o solo permanentemente congelado. A paisagem ao longo do rio é de florestas de coníferas e tundra. Uma das características mais espetaculares do Lena é a sua foz. Quando ele se encontra com o Oceano Ártico, forma um vasto delta de mais de 32.000 km², o maior delta do Rio do Ártico. O delta é um labirinto de canais, ilhas e lagos que são cruciais para a migração de aves e a vida selvagem. É um ecossistema delicado e de grande importância para o planeta, pois ajuda a regular o clima e a biodiversidade. A região do delta é o lar de animais como morsas, focas e ursos polares. O rio Lena é também de grande importância histórica e econômica para a Rússia. Ele foi uma das principais rotas para a exploração da Sibéria e para a colonização russa da região. Os exploradores usaram o rio para transportar mercadorias como peles e ouro para o resto da Rússia. Hoje, o rio é uma importante rota de transporte para mercadorias e para o transporte de passageiros. Uma das cidades mais frias do mundo foram construídas ao longo de suas margens. O rio Lena é conhecido por um fenômeno natural incrível, as colunas de Lena. Essas são formações rochosas de calcário que se erguem em paredes verticais de até 100 metros de altura ao longo do rio. Elas foram formadas pela erosão e por processos geológicos de milhares de anos, e são uma atração turística impressionante. As colunas são tão bonitas que foram declaradas Patrimônio Mundial da Unesco. O rio e as colunas são uma prova da força e da beleza da natureza, e um lembrete de que mesmo em uma região tão inóspita, a vida e a beleza podem florescer. O Lena é um rio de lendas, de paisagens deslumbrantes e de um ecossistema que é crucial para o futuro do planeta.